Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Trollcast. Estou aqui ao lado dele, Gustavo Levita, membro recorrente do canal e membro recorrente mais ainda quando o assunto é Game of Thrones. Que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o spin-off que está sendo lançado, o piloto pelo menos já foi autorizado para ser gravado e provavelmente vai sair de Game of Thrones, uma saga que vai falar um pouquinho sobre a única longa noite que existiu, a época do auge dos White Walkers, a época dos primeiros homens e de outras criaturas muito mágicas e muito diferentes que a gente vai falar aqui também nesse vídeo. É isso, então, roda! Bom, mas para começar esse vídeo falando sobre esse spin-off, vamos falar sobre o grande fato que chama mais atenção nesse spin-off, que é falar sobre a primeira longa noite, o auge dos White Walkers. Como é que foi isso, mais ou menos? Você, estudioso do mundo de Gelo de Fogo, Gustavo Levita. Então, a história de Westeros começa com as crianças da floresta. Sim. Antes da chegada dos primeiros homens, ela e os gigantes. Sim, são as criaturas que habitavam As terras de Dorne até as terras de Sempre Inverno. Sim. Toda a Westeros era dominada por elas. Aí tem a chegada dos primeiros homens. Sim. Os primeiros homens chegam por Dorne, pelos degraus, hoje chamam degraus. E quando eles chegam, eles encontram com as crianças da floresta, eles têm medo daquelas árvores que eles veem. Porque realmente são assustadores. A gente vai botar aqui um exemplar de uma árvore coração que eles são diz a lenda, lenda comprovada, que Sim. é possível ver através daquelas árvores. Sim, sim, Lenda sim. comprovada por Bran, Exatamente. através daquelas árvores. Sim. Então começou uma guerra entre as crianças da floresta. E os primeiros homens. Fearing extinction, the children combined their powers for one last spell that would save their people and their land from the invaders. Até o momento em que as crianças da floresta ficaram desesperadas e tiveram que recorrer a um recurso que nós descobrimos como funciona mais ou menos na última temporada de Game of Thrones, que foi a criação dos White Walkers. Não é comprovado nos livros, não se tem a criação dos White Walkers nos livros, mas foi mostrado na série. Então provavelmente deve ser isso mesmo. Então vai ser isso mesmo. Quando eles criaram essa arma, eles tinham a intenção de matar os primeiros homens. Sim. Contudo, assim, a guerra não acabava, Sim. então eles chegaram a um consenso, vamos fazer a paz. Sim. A paz foi feita no Olho de Deus, o lago que fica às margens de Harrenhal. Sim, é um lago grandezinho, né? É bem grande, tem uma ilha no meio que chama Ilha das Caras, que ninguém vai lá, ninguém vai lá. Tem uma lenda que diz que Roland Reed foi lá, o pai de Jojen e Mira. Exatamente, as crianças que acompanham, crianças que acompanham nosso querido Bran na sua aventura antes e depois da muralha. Isso. E após o pacto, tudo ficou tranquilo, as crianças da floresta foram morar nas terras de Sempre Inverno, Sim. deixando toda a Westeros para Os os primeiros primeiros homens. Contudo, teve a chegada dos White Walkers. White Walkers, É que os White e a Walkers- longa noite que eles trouxeram. Exatamente. Os White Walkers meio que não pararam, tá ligado? Eles são tipo uma força da natureza, basicamente, que as crianças florestas criaram. Então a função deles é destruir não, é tipo trazer frio, gelo e matar os seres humanos, então eles vão fazer exatamente isso, entendeu? Mas falando ainda sobre a longa noite, ela acabou, né? A gente sabe que ela acabou. Ela acabou. Mas antes de acabar, ela não foi só em Westeros. Então, Ela foi por todo mundo. exatamente. Não se sabe se os White Walkers chegaram a todas Ou as todo partes mundo, do planeta. ou a influência deles, talvez em Westeros, tenha afetado todo mundo. A gente não sabe exatamente como funcionou, mas a lenda é contada do inverno em todo o universo do planeta em que se passa o mundo de Gelo e Fogo. Tem a lenda em Hoyne, Sim. o rio o maior rio de planetos, como a gente chama, Sim. né? É verdade. Chama de planetas. Uhum. Que congelou e a lenda que o sol se escondeu com uma vergonha que ninguém soube por quê e somente uma mulher com uma cauda de macaco foi possível restauração do sol. Sim. Em Ashai tem as lendas, Sim. que é a lenda mais famosa do Azor Ahai. Exatamente, que é contada pela como dela, a Melisandre, que conta. Mas a gente sabe que tem lendas em vários locais do mundo sobre quem foi que acabou com a longa noite. E também temos a lenda em Westeros de quem no foi norte, acabou. Exatamente. do último herói, Exatamente. que foi quem reuniu um batalhão
de homens Sim. e foi até encontrar as crianças da floresta nas terras de sempre inverno. Sim. Por que o último herói? Porque ele foi o último que sobrou. Exatamente, todo mundo Sério, morreu. Todo mundo morreu. Ou desapareceu, Sim. ou deserdou. Ou virou um White Walker. Ou virou um White Walker. Sim. Exatamente. É. E com a guerra quase perdida, eles conseguiram reverter. Sim. E não se sabe quem é esse Sim. último herói. Eu tenho a minha teoria, eu acho que é Sim. Bran o Construtor. Sim, que foi o cara que, segundo as lendas, também construiu a muralha. Que Construiu Winterfell. Exatamente. Construiu, dizem que é Ponta da Tempestade. Pô, muita coisa. Ele construiu bastante coisa. É o Bob construtorzão aí do mundo de Game of Thrones. E após, ele virou o... Dizem, né, essa é a lenda que eu acredito, que ele virou o primeiro Lorde Comandante da Patrulha da Noite. Exatamente. Porque após a Batalha da Alvorada, Sim. que foi quando os homens se reuniram, todas as forças, sem preconceitos, pra conseguir matar os White Walkers. Exatamente. E esses homens que foram pra essa batalha viraram a Patrulha da Noite. Men were required to guard and maintain it, and thus the Night's Watch was born. A sworn brotherhood, tasked with defending the realms of men against the dark forces that lay beyond. A gente fala um pouquinho agora sobre o que realmente tem sido especulado sobre o spin-off. A HBO divulgou um textozinho que eles falam um pouquinho sobre mais ou menos como é que é. A gente vai dar uma lidazinha pra vocês aqui, pra vocês entenderem mais ou menos como é que é esse spin-off de Game of Thrones. Ambientada centenas de anos antes dos eventos de Game of Thrones, a série vai narrar a história da derrocada do mundo na Era de Ouro dos Heróis até o momento mais obscuro. E apenas uma coisa é certa: dos segredos horripilantes da história de Westeros, a verdadeira história dos Caminhantes Brancos, os mistérios do Leste e as lendas Starks. Não é a história que nós julgamos conhecer. Exatamente. Tem muita coisa que, como a gente falou aqui, são lendas, que a gente não sabe exatamente a verdade absoluta sobre cada coisa que aconteceu. E teremos muitas criaturas diferentes, entendeu? Se a gente já tem uma variedade pequena de criaturas do mundo de Gelo e Fogo no atual que a gente vê, mas nessa época a gente tinha mais coisas, tinha criaturas lendárias que são contadas também pela Verão, por exemplo, na série, que a gente vai poder ver. Mas é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, faltou alguma coisa? Faltou o quê? Faltou anunciar a nossa nova série! É verdade, cara, como é que eu esquecendo? Então, ó, presta atenção. A partir de hoje, a gente vai começar a fazer algumas séries aqui do canal. A gente não sabe exatamente quando é que vai ser as datas exatas. A gente vai tentar postar ou no meio de semana, tipo assim, mais variados, mas pelo menos um por mês vai ter aqui. A gente vai dizer pra vocês lá no @Trollcast, então procura se informar lá, segue a gente lá no Instagram, que a gente posta muita coisa, notícias, comenta algumas coisas sobre No fotos. Twitter também, que agora nós temos Twitter. Agora também nós temos Twitter, o Twitter vai botar aqui embaixo também, do mesmo jeito. Então segue a gente no Twitter, segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube e etc. Se inscreve no canal. Mas o que é que a gente vai falar? A gente vai fazer vídeos falando sobre o mundo de Gelo e Fogo e grandes povos que são desconhecidos por vocês, que não acompanham tanto os livros, ou que não acompanham, por exemplo, o livro que é O Mundo de Gelo e Fogo, que é um livro que é tipo um super manual de Mundo de Gelo e Fogo. A gente vai fazer uns vídeos especiais falando sobre povos diferentes, muito sobre Essos, entendeu? Que é uma coisa que a gente Principalmente sobre essa. basicamente sobre Essos, que é um gente pouco explorado, a gente vê que há escassez de conteúdo sobre isso no YouTube. E o Trollcast não gosta de conteúdo escasso, gosta de conteúdo bem feito, e a gente vai botar aqui. Então é isso, galera. Vai ter sempre Levita aqui. Talvez nem sempre tenha eu, talvez às vezes tenha outra pessoa, não sei. Mas o Levita tá aqui com o cara especialista em Game of Thrones. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Comenta aqui embaixo a sua expectativa para esta série maravilhosa. Talvez esse final esteja muito longo, mas não tem problema. Obrigado, muito obrigado por ter visto até aqui. Valeu, até a próxima. Fui.